Olá! Como é bom estar com você. Hoje estamos juntos para reconstruirmos as nossas emoções especiais de Natal, porque o nosso programa hoje será o especial de Natal com Fabrício Belotti, aquele especial fundo daquilo que está encoberto e que a gente sabe muito pouco, porque ele é um grande estudioso sobre os passos, a caminhada, a trajetória de Jesus. Esteve na Universidade de Jerusalém, participou de trabalhos de locais onde não é aberto ao público, teve acesso a documentos históricos que não estão divulgados e nem acessíveis a nós, pobres mortais, mas você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Jesus. Um grande homem, um homem grande, sim, um verdadeiro rei, que até hoje reina sobre todos nós. Porém, nascido no lugar mais simples que podia existir, num côncavo de uma pedra. Então, o que podemos fazer? Conhecer um pouquinho mais sobre o nosso Mestre Jesus. Então, esse especial de Natal é para falar do amor. E nós vamos falar dessa trajetória que nos é tão importante até hoje e num momento tão importante onde precisamos proteger esses locais históricos. Então, fique ligado. Para você conhecer um pouquinho mais do nosso programa, acesse a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos e compartilhe, porque tem sempre alguém precisando reconstruir as suas emoções. Então, vamos nessa. Um beijinho carinhoso e até já. E hoje, para esse especial de Natal, nós estamos com um convidado muito querido, muito especial, que é Fabrício Belotti. Ele é palestrante espírita, estudioso, profundo pesquisador da vida de Jesus. Esteve na Universidade de Jerusalém e ali ele pôde aprofundar mais as suas pesquisas em locais que não são abertos ao público. E hoje ele vem falar sobre esse assunto para a gente. Olha que gostoso. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Obrigado, Gracinha. Um prazer estar aqui. Uma honra estar aqui. Ah, é uma alegria, uma alegria. As pessoas fazem tantos questionamentos a respeito, né, do Natal, a respeito de Jesus, porque Jesus Cristo. Aí começa que Cristo não é o sobrenome de Jesus, É verdade, né? É verdade. E Jesus, ele não era cristão. Exatamente. Então, tem algumas coisas. Confusão danada, né? Nossa Senhora! Aí ninguém vai até o Pai, eu vou até o Pai, eu e o Pai somos um, mas peraí, somos dois, somos um. E como é essa história tão fantástica de um homem que milenarmente emotiva a gente, mexe muito com a gente e faz a gente venerar a sua bondade e o seu amor. Iraci, durante um tempo, isso consumiu boa parte, viu, dos historiadores, dos teólogos e dos cientistas de religião, porque houve uma época, século XIX, logo depois, inclusive, de Kardec. Kardec, na verdade, enquanto vivo, enquanto encarnado, deve ter pego o iniciozinho dessa discussão. Os grandes estudiosos tentaram separar o que era o Jesus histórico
do Jesus da fé. Isso começou com um homem chamado Rei Maros, na verdade, século XVIII, e foi avançando ali para o final do século XIX. Teve grandes estudiosos que tentaram mergulhar, e aí usaram a história, a arqueologia, a geografia, a antropologia e a sociologia para tentar entender quem foi esse homem, independente da fé, que provocou esse movimento que, na verdade, mudou a história da humanidade. Completamente. Mudou a história da humanidade e o Ocidente inteiro. Na verdade, Jesus ele teve um efeito global, mas o Ocidente, ainda aqueles que não se dizem cristãos, propriamente, eu não sou de uma religião, de uma tradição religiosa cristã, nós vivemos uma vida no Ocidente, toda ela desenhada pelo movimento do cristianismo. E o movimento do cristianismo, ou esse movimento ocidental, da igualdade, da fraternidade, que foi lema de reforma, de Revolução Francesa. O movimento de respeito ao próximo, de amor ao próximo, que são os direitos humanos, que começou com Cristo. Então, foi a partir disso. A partir disso. Então, Jesus, que não foi rei, não foi parlamentar, não foi embaixador, e não foi nada disso, foi capaz de, olhando só sob a ótica histórica, sem olhar, obviamente, a ótica que a gente sabe disso, né, do poder e da potência desse espírito, ele mudou muita coisa. E o que se descobriu, Horácio? O que se sabe? E isso, à medida que o tempo vem passando, você citou, os estudiosos permanecem buscando fatos históricos e tentando aprofundar as suas pesquisas lá. Existia um homem chamado Yeshua, que ali pelo primeiro século, numa região chamada Síria-Palestina, você teve lá em Israel, você tem o Mar Mediterrâneo, bem na bordinha ali do Mar Mediterrâneo, você tem em cima a Síria, aqui você tem o Líbano, aqui você tem a Jordânia, aqui você tem a Arábia Saudita e o Egito. Então, no meiozinho, uma frestinha ali, você tem hoje o que é o Estado de Israel. E aí no meio você ainda tem hoje a autoridade palestina, a gente está vivendo, lamentavelmente, um período de conflito entre essas duas forças, mas você tem o Estado de Israel. Jesus estava por ali, que é um pedaço pequeno, só que aquele pedaço pequeno é importante. Roma, que dominava toda a bacia do Mediterrâneo, passava com soldado por ali. O que vinha do Oriente, em termos de especiarias, peças de roupa, passava por ali, depois ia de barco até Roma. Então aquele lugar era importante. Era um grande porto. E os judeus, desde muito tempo, primeiro a gente teve um domínio muito forte daquela região por mesopotâmios e por assírios, e depois por babilônios, e aí depois o grande domínio do Império Grego e depois do Império Romano. Eles sempre foram subjugados. Então, existia até uma grande expectativa dos judeus, e esse era um movimento, né, de um Messias, e esse é o termo Christos, em grego, ou Meshiá, em hebraico, significa um ungido, ou aquele que na expectativa do judaísmo ia liberá-los do cativeiro, do exílio, como Davi fez, como Saul fez, como muito antes Moisés teria feito lá do Egito. Então eles tinham uma expectativa de alguém que, judeu, nascido judeu, iria produzir no povo israelita uma mudança. E essa mudança tinha, na verdade, algumas expectativas, mas a gente pode resumir em duas grandes. O fim do domínio político de Roma e, além disso, o domínio da terra e do território. Certo. Yeshua, um típico judeuzinho nazareno, que foi radicado lá em cima, em Nazaré, apesar de ter nascido de acordo com a tradição e com a história em Belém, e aí a gente fala um pouco do nascimento e do Natal, mas ele vivia lá no norte, um lugar que tinha um mar, um lago, na verdade, que era o Lago de Genezaré, lago de água doce que tem peixe. Então, colôniazinhas de pescadores, a cidade de Cafarnaum, de Betsaida, de Gerizim, amplamente citadas nas escrituras, nos evangelhos. Jesus andava por ali. Eram cidadezinhas muito pequenas, que tinha 200, 300, Cafarnaum talvez umas 2.000 pessoas. Isso hoje é um condomínio nosso, no nosso bairro, né? Então, povos pequenos, viviam basicamente da agricultura, da pesca, e Jesus vivia ali, filho adotivo, ou considerado, historicamente falando, filho de José e de Maria, uma moça judia, de família sacerdotal, tinha uma prima chamada Isabel, que foi mãe de João Batista,
seu avô, seus ancestrais, seus antepassados trabalhavam no templo em Jerusalém. Essa era Maria, mãe de Jesus, e o pai José já bem envelhecido, seu pai falece em algum momento, e Jesus vai tocar o negócio do pai numa carpintaria em Nazaré. É completamente suburbano, completamente secundário no domínio geral. Esse homem, em dado momento, desce até o Mar Morto, se deixa batizar por um profeta, que seria João Batista, e depois começa um movimento itinerante irresistível e que começa a levar todo mundo a ouvi-lo, a segui-lo. Movimento esse, historicamente falando, de novo, que foi acompanhado de vários sinais. A fala de Jesus era irresistível. A gente tem relato, existe um grande historiador desse período, judeu, chamado Flávio Josefo. Ele tinha sido militar, inclusive, ele lutou numa guerra contra o Império Romano, mas depois ele se alia politicamente ao Império Romano e ele vira um historiador. O Flávio Josefo cita Jesus nas suas obras judeu, completamente não cristãs, completamente seculares. E ele fala, olha, tem um homem chamado Yeshua que está fazendo muitos seguidores, que está levando muita gente. Alguns acreditam que é o profeta, outros acham que é o Messias ou o Cristo. O fato é que ele está começando um movimento por ali, que é um movimento que vai crescer. E no fim das contas, era isso que aconteceria, né? E isso acontece. Jesus começa com 12, depois com 70, depois uma grande multidão, depois ele faz o famoso Sermão da Montanha lá em cima, no Monte das Beatitudes, na região norte, e aí todo mundo ouve falar de Jesus naquela região. Aí Herodes, Antipas, já começa a ficar meio ressabiado, porque tinha poder, tinha orgulho. Quem é esse que está aparecendo mais que eu? Não era possível naquele momento ir contra Jesus. Ele manda matar João Batista, e isso acontece. João Batista é decapitado por influência de sua esposa. Depois Jesus tem que fazer um movimento de tomar cuidado, e aí Jesus vai para o sul, e aí nós temos o Cristo, o Yeshua. Naquela época, os nomes, pelo menos dos judeus, não eram como nós, né? Iraci Campos Noronha, Fabrício Beló de Oliveira, era o Yeshua, que era o nome dele, Ben, que significa filho, e Yosef, que é de José. Então, o nome dele era Yeshua Ben Yosef, Jesus, filho de José. Olha. É isso. Assim como Simão Pedro era Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Então, só que com o tempo ele foi identificado como Messias, e aí chamaram ele de Yeshua Christos, Jesus Cristo. Então, Yeshua é o nome, Cristo, na verdade, o título que os seus seguidores e depois o restante do cristianismo atribuiu àquela figura como sendo aquele que reuniria a expectativa do povo de ser um homem que reuniria poder e o movimento todo que, em torno dele, libertaria Israel. E isso não tem nada de cristianismo, porque de fato o cristianismo não existia, na realidade o cristianismo surge ali. Jesus começou um movimento, ele depois é morto, mas o seu movimento permanece primeiro em pequeno tamanho. Logo na sequência, o movimento dele começa a se espalhar, muitas pessoas são surpreendidas, acontece um fato, Iraci, que para Jesus, inclusive, é o único fato que a gente consegue identificar na história dele, né, até nos evangelhos, que ele manda a gente acompanhar, que não é o seu nascimento, mas é a comemoração da sua morte, na verdade, é a Páscoa. Inclusive, ele simbolicamente faz a última ceia, que é um símbolo judaico da Páscoa, da morte do Cordeiro, que isso tem a ver lá com a libertação do Egito, e ele morre nessa semana. Então, ele associa o seu desencarne àquela simbologia, e aquilo se perpetua até hoje. Se você vai numa igreja católica, o que é a celebração da Eucaristia, né? Onde você tem um sacerdote com um vinho, com pão, aquilo é um símbolo da morte de Jesus e da importância que aquilo tem para o cristianismo. Então, o nascimento de Jesus é difícil precisar, a gente tem uma ideia, mas a morte de Jesus é muito claramente, Jesus morreu no dia 14 do mês de Nisan, e é muito fácil você cravar no calendário quando foi. E a gente tem, então, um movimento do Cristo. Jesus, após a sua morte, o movimento dele impulsiona, e aí você começa a ter seguidores, aí tem os seus apóstolos se espalham, e a coisa vai. Dia 14 do mês Nisan. É a morte de Jesus. E o que é o Nisan? Nisan é o nome de um mês do calendário judaico. É março, abril. O calendário judaico, diferente do nosso, que é baseado, veio muito depois, né? É o chamado calendário gregoriano, que foi um papa, que depois de muito tempo, já alguns séculos depois do desencarne de Jesus,
eles se reuniam, pegam o calendário e resolvem contar a partir do nascimento suposto de Jesus, suposto porque é um nascimento aproximado, e começa a contar os anos a partir dali. E aí foi o Papa Gregório que instituiu isso, por isso o calendário é chamado gregoriano. A gente coloca os nossos ciclos em função de Sol e Lua, por isso a gente tem um dia diferente. O judeu não é assim. O judeu, o dia dele começa a partir do pôr do sol e termina no pôr do sol no dia seguinte. Então ele é todo diferente. E ele é baseado em agricultura. Então, os primeiros meses dos judeus, chamados meses das primícias, são os meses onde as colheitas estão mais disponíveis, e por isso todas as festividades do judaísmo são festividades de colheita. Da Páscoa, dos pães não fermentados, das primícias das colheitas, enfim. Então, o calendário deles é totalmente diferente. A alimentação deles é algo muito sério. A alimentação kosher é totalmente diferente da nossa, não comem carne de porco, uma série de coisas. E após o exílio do Egito, isso é bem antes de Jesus, 1.500, 2.000 anos antes de Jesus, eles começam a montar o calendário em função do período em que há o início da colheita, ao final da colheita, depois o período da safra, depois o período da abundância, depois o período do plantio. Então é assim que eles se dividem. E o ano deles é organizado dessa forma. E o mês de Nisan é um mês característico de uma determinada época desse calendário. Então Jesus morreu ali. O nascimento de Jesus, né, como é que é a história, né, para a gente talvez falar um pouquinho do Natal? Maria se torna grávida, o seu esposo José está ali naquele meio, lá naquela região, e há um grande censo. Aliás, isso é usado para a gente poder tentar identificar, e foi usado pelo Gregório no calendário, a data aproximada, o ano aproximado que Jesus nasceu, porque não tivemos muitos censos naquela região. Era uma região desértica, a gente esteve lá, é uma região de difícil movimentação, ainda hoje, imagina 2.000 anos atrás. Nossa Senhora. Obviamente. Eu fiquei admirado porque você viaja por aqueles locais e o que você vê são pedras, mais pedras, mais... Você não vê vegetação. Deserto puro, Iraci, é isso. Agonia, gente. Deserto puro. Então, imagina você andando ali no lombo de camelo. Nossa. Como é que José fazia? Ele ia andando, colocava Maria no camelo, porque ela estava grávida, e ia literalmente puxando o camelo com ela. Lá de cima, de Galiléia, onde ele ficava de Nazaré, até Jerusalém, onde teoricamente era o censo, ele gastava 2 dias e meio. Ele tinha que parar para descansar, ele tinha que conseguir água. Você não tinha um motel. Pois é. Não tinha GPS, era complicado. Você não faz reserva. Exatamente, não tinha nada disso. Então, fazer um censo em condições climáticas muito complicadas, o censo não seria feito necessariamente nesse período, que é o período de dezembro no nosso calendário. Por quê? Porque é frio lá. E nenhum governante que se preza, ainda mais um governante romano, que era quem obrigou a fazer o censo, porque queria contar a população para verificar a arrecadação de impostos, ia fazer isso no período frio. Então, esse censo não foi realizado no mês de dezembro. Provavelmente, essa data de nascimento de Jesus acontece em meados de setembro, outubro, essas datas variam muito, mas foi num período que era climaticamente possível de haver a movimentação. Os evangelhos são unânimes em narrar a presença de pastores no campo. Tanto é que aparece um anjo e anuncia, não só para Maria, e como anuncia para os pastores do campo, a encarnação, porque um filho nasceu, um filho se vos deu, será chamado pelo nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno. Os pastores não estão no campo em dezembro lá, porque está frio, está nevando. É nevando. O que eles estão fazendo no campo? Eles recolhem suas ovelhas para os seus lugares de guarda, né, os estábulos, na Bíblia chama de aprisco, e elas estão lá protegidinhas. Isso só vai acontecer algum tempo depois. Então, o nascimento de Jesus tem uma caracterização da tradição cristã, os evangelhos narram, ele desce, José desce, por isso que ele nasce de uma manjedoura. Se ele estivesse em Nazaré, ele nasceria em casa. Mas ele tem que se locomover até um determinado lugar para o censo. E neste lugar, que é um lugar próximo de Jerusalém, que é Belém, esse lugar não tinha acomodações disponíveis, porque tinha muita gente ali. Onde nós entramos, inclusive, era uma pequena gruta, a gente desce apertado ali, tudo de pedra e chão de pedra, terra ali, e ali ficavam animais e meio que um buraco na pedra, assim,
onde foi colocado Jesus. É isso mesmo, então. É isso mesmo, Iraci, é isso mesmo. A região próxima seria impossível eles ficarem em Jerusalém, impossível. Totalmente diferente daquele cesto que Ih, fazem com não. palha, com... Nossa, que Não. diferença. Provavelmente José com Maria busca uma hospedaria. Ele tinha algum. O José, ele era uma pessoa de classe média, comparando, obviamente, com a nossa sociologia atual. Isso não existia naquela época. Mas ele seria uma pessoa de classe média. Então ele teria condições de hospedar-se com Maria em uma pequena hospedaria, nos fundos da casa de alguém, ou no terraço da casa de alguém. Enfim, alguma acomodação mais adequada. Ele não deve ter encontrado esta acomodação. E aí ele se distancia. O censo provavelmente era feito no templo, que fica em Jerusalém. Então ele se distancia um pouco e ele tem, obviamente, a preocupação com Maria, que estava grávida, ela estava para dar à luz. Também por isso ele tem que descer com ela, ele não deixaria ela sozinha, e também porque ela deveria fazer parte do censo. E quando Jesus nascesse, Jesus, como Maria e como José, deveriam ir ao templo. Isso era simplesmente uma obrigação típica do judeu, era o cartório de ofício de notas. A certidão de nascimento de Jesus, comparativamente, seria levá-lo ao templo, ao sacerdote. Olha, sacerdote, nasceu mais uma pessoa, meu filho Yeshua. Então o sacerdote registrava isso de alguma forma, e essa era a oficialização lá. E como estava tendo censo, ele teve que descer com todo mundo. Então ele desce, não acha lugar na região de Jerusalém, se afasta, e ele encontra lugar junto com os pastores do campo, que é um lugar muito mais hostil do ponto de vista de acomodação, um lugar mais árido, né? Campo, alguma vegetação para as ovelhas ali pastarem, e e os pastores ficavam muitas vezes ao tempo, que era trabalho deles. Andavam grandes localidades para pastorear o seu rebanho. Jesus depois vai se utilizar dessa própria simbologia para o seu ministério, mas os pastores ficavam ali e eles se abrigavam em costas de penhascos, pequenas grutas. Não existiam mulheres na atividade de pastoreio. É quase que um buraco que a gente desce mesmo. Um buraco. Então ele deve ter entrado ali. Aquele lugar deveria ser um lugar de guarda de mantimentos dos pastores. Pequenininho. Onde ele guardaria ali um alforje com algumas coisas, talvez uma pequena cânfora com água fresca, vinho, eventualmente alguma bandagem, alguma coisa para colocar em algum animalzinho, algum tipo de arma, entre aspas, para afastar um lobo, que seria um graveto, uma madeira. Era um pequeno abrigo. Imagina que a gente está hoje num grande celeiro, no meio de uma grande fazenda, e ali tem aquela casinha onde o rapaz que toma conta do gado guarda, mal comparando, era isso. Só que não tinha casinha, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Tinha nada. O máximo que existia provavelmente eram umas pedras, algumas coisas, e Maria dá a luz a Jesus ali, e ela repousa Jesus. No único lugar, ela não colocaria Jesus no chão, provavelmente por medo, obviamente, de algum tipo de contato. Ela deve ter repousado ali. Essa é a manjedoura. Né? A manjedoura, na realidade, coisa assim, só de pedra. É um lugar. Pedra mesmo, exatamente. fria. É um lugar côncavo onde você coloca, na verdade, Iraci, água ou alimento para os animais. Exatamente, isso aí. De novo, né, mal comparando aqui só para os ouvintes entenderem. Né? É como se fosse hoje aquela coisinha que você coloca comida, bebida ou água para o pet. Só que o pet era uma ovelha e ele estava no meio do pasto. Então era uma coisa de pedra que eles escavavam para isso. Jesus é colocado ali. Esse é o nascimento do nosso guia modelo. Esse é o lugar que o nosso mestre escolhe para assumir a sua vida encarnada. Não poderia existir um lugar mais simples. É isso. E simbólico para nós. E simbólico nosso para nascer um verdadeiro rei. É exatamente isso. Jesus não inicia sua trajetória em luxo, em riqueza. Nada. Jesus nasce de uma família simples judia do norte. Isso é muito simbólico, porque o norte era o mais pobre. Os pescadores, os trabalhadores rurais eram desprezados pela aristocracia sacerdotal do sul de Judéia. Tanto é que o livro Boa Nova descreve Jesus muito tempo depois, já maduro, já homem, formado, passando pelo templo, e um sumo sacerdote, que é Anás, falando assim: Nazareno, o que fazes na cidade? Jesus estava sentado na escada do templo, e aí Jesus fala: eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. E aí ele escarnece: reino de Deus, tu lá sabes o que vem a ser isso?
Então, quer dizer, porque Jesus era tipicamente um nordestino. Se vestia como tal, falava com sotaque como tal, provavelmente. Então, havia um preconceito. E, inclusive, Iraci, a grande resistência, uma das grandes resistências ao movimento de Jesus e aos seus seguidores, era que Jesus não era da região sul. Então, ele sofria preconceito. Como assim um desclassificado, um desqualificado lá do norte? O livro de João apresenta, no primeiro capítulo, que quando Jesus começa a ser identificado, o Evangelho de João, quando Jesus começa a ser identificado, e alguém olha, eu vi o Messias, aí Tiago fala assim, de onde ele é? De Nazaré. Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, até entre os apóstolos, era difícil. Jesus não era uma obviedade. Então, o movimento de Jesus nasce, o seu nascimento acontece, José, Jesus já, Neném e Maria tem que sair do Estado de Israel, porque o rei Herodes, depois da visita lá dos orientais, que são chamados de reis magos, né? Na verdade, provavelmente eles não eram nem reis nem magos, isso é uma tradição, e isso não está nos evangelhos, isso é tradição religiosa. Isso tem a ver com as festividades depois e tal. Eles eram viajantes do Oriente, orientados pelas estrelas, por isso eles são chamados de magos, mas eles eram astrônomos, provavelmente. E eles ouviram falar de uma tradição que alguém que ia nascer uma figura muito importante no mundo, e eles vieram, deram presentes a Jesus. Aliás, era assim... O ouro, mirra e incenso, não é? E a nossa tradição do Natal cristão, de troca de presentes, vem desses três. Que ofereceram ao menino Jesus nascituro, a mãe e o pai, naturalmente, aqueles presentes. E eram presentes muito nobres e muito caros, em reverência daquelas pessoas à natureza divina ou à natureza especial daquela criança que acabava de nascer. Então, Jesus inicia sua vida numa manjedoura de animais, mas imediatamente ele é visitado por homens que, com um esclarecimento muito diferenciado, entendem nele uma figura divina e que o presenteiam com isso. E eles não presentearam mais ninguém. Eles deram presente e foram embora. Eles passaram por Herodes. O que se constata é que o ouro era ouro mesmo, que significava poder. Exatamente. A mirra, o sacrifício. Exatamente. E o incenso, a espiritualidade. Exatamente. Né? Incenso, e Iraci era difícil. A gente, por exemplo, eu tive lá, quando eu visitei, eu trouxe até um pouco de mirra da Jordânia. É muito difícil você conseguir. Então, a mirra, na realidade, ela é produzida, e essa produção é uma produção quase que... você tem que cavar uma espécie do solo, você tem que preparar essa pedra, esse mineral, você tem que separar. Imagina fazer isso há 2.000 anos atrás. Você não tinha geologia desenvolvida. Então, isso era muito caro e era usado para grandes cerimônias sacerdotais. O Antigo Testamento descrevia isso. A mirra era usada no templo, no sacerdócio, ou nos reis. Eles tinham dinheiro para conseguir. É um pozinho vermelho, com um cheiro maravilhoso, um odor muito bom. E aqueles que tinham muitas condições, inclusive isso acontece com o corpo de Jesus, eles embalsamavam os corpos e colocavam mirra. O corpo de Jesus é embalsamado com mirra por José de Arimateia, em uma reverência espiritual ao significado desse homem. Né? Então, Jesus recebe esse presente. Que é o sacrifício. Que é o sacrifício dele. Então, Jesus pega, José e Maria voltam para o norte, só que aí Herodes é visitado pelos 3 astrônomos e ouve falar de um menino que seria rei. Ele não entende o significado simbólico disso. E ele fala, bom, deve ter mais ou menos... Então pega o seguinte, pega todos os meninos até 2 anos e mata. E aí José é obrigado a se retirar daquela região e foi para o Egito. Porque senão, provavelmente, Jesus teria sido assassinado por ordem imperial. Como foram todas crianças. Como foram todas as crianças. Né? Até 2 anos. Um grande professor meu visitou a Igreja da Natividade, você esteve lá em Belém, e ele foi levado para uma câmara que não é visitada, e lá ele encontrou, e ainda é guardado, por franciscanos e por outros jesuítas, né, cristãos, pequenos corpos, na verdade, ossos, das crianças em até 2 anos que foram sacrificadas desde aquele período. Assim. Na verdade, nós estamos diante ali dos primeiros verdadeiros mártires do cristianismo, que eram crianças, Exatamente. que, graças a Jesus, tiveram suas vidas ceifadas por um movimento violento
de um orgulho e da vaidade de um rei. Que matou, exterminou todas as crianças até 2 anos, na esperança de, no meio dessas crianças, ter matado ele. Porque sabia, então, por aí, dá para se saber a idade de Jesus. Exatamente. O censo, porque o censo não era todo ano, o censo era de quase 15 em 15 anos, então existe um censo. Jesus nasceu, o Gregório errou as contas, isso a gente sabe. Jesus nasceu entre o ano -4 e o ano -6. Ou seja, por incrível que pareça, Jesus nasceu antes da Era Comum. Jesus nasceu antes da Era Cristã. Ele nasceu ali entre 4 e 6 antes da Era Comum. É quando teve o censo, é quando a gente teve um movimento de preparação, onde havia paz, porque o censo também não aconteceria se não houvesse paz, porque a movimentação de gente era muito grande. 2 anos depois, José foi para o Egito. Isso só seria possível se o Egito tivesse boas relações com Israel. Essa relação nunca foi muito boa. Veja. Olha onde já vem isso. Isso. E os egípcios subjugaram os israelitas lá na época de Moisés. Então, o período de paz entre esses dois povos aconteceu nesse período. Então, dá mais ou menos para a gente precisar que, ao invés de ser no ano 0 do nosso calendário atual, é ali pelo ano -4, -6, ou seja, 4 ou 6 antes da Era Comum, que Jesus haveria nascido. Ele vai para o Egito com José, depois ele volta e segue sua vida normal como um nazareno. Faz as suas brincadeiras como criança. Aos 12 anos, 11 para 12 anos, a gente tem o relato do Evangelho de Jesus sendo levado ao templo. Isso era normal, isso era um ato, não era nada de especial. O menino, ao completar 12 anos, ele passava pelo Bar Mitzvah, que é uma cerimônia onde você atinge a maioridade do judeuzinho. 12 anos era assim. Nossa. Eles tinham que começar muito precocemente, porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que ir para o campo, ele tinha que fazer. Não dava para esperar 18 e tudo mais. E essa cerimônia, numa família tradicional judaica, que era a família de Maria, a família de José, era feita com a visita ao templo. Então, Jesus é levado ao templo, ele já tinha sido levado provavelmente em alguma das festividades, e lá a gente vai se deparar com um relato de Jesus conversando com os sacerdotes do templo de igual para igual. Imagina só. Iraci, para você ser um sacerdote no templo, primeiro você tem que nascer em família sacerdotal, ou seja, você já nasce em berço educado. Depois você fica até os 12 anos sendo preparado para assumir um lugar no templo com um mestre de Torá estudando. Depois você fica no templo do 12 até os 20 e pouquinhos. E aí você assume uma função auxiliar. Depois você vai crescendo, até você virar um sacerdote mesmo. É um homem de 35, 40 anos que passou a vida inteira estudando a Torá. E Jesus, aos 12... já era de igual para igual. Tipo assim... batendo bola, trocando ideia sobre os profetas e sobre os salmos e sobre Isaías. A gente verá depois, também relatado no Evangelho de João, Jesus numa sinagoga lá em cima, no norte, abrindo o rolo, lendo Isaías, falando, hoje essa profecia se cumpriu. Isso deu uma confusão danada, porque ele ali se identificava como Messias, como um ungido, como um enviado de Deus, como o maior dos profetas. Mas aos 12 ele já tinha plena consciência espiritual do seu, apesar de ser um jovenzinho, do seu papel nessa encarnação. E ele já começava a ver qual era o caminho que ia se seguir. Ele volta para Nazaré com seus pais. José, em algum momento, desencarna. José já era envelhecido. O desencarne de José não é narrado nos evangelhos chamados canônicos. Né? O desencarne de José é narrado em algum texto que circulava naquela época, mas são os apócrifos, são outros textos que não entraram no nosso cânon, que é lindíssimo. Jesus, nessa narrativa, existe um texto chamado Evangelho de Tomé, onde se narra, Jesus devia ter ali os seus 17, talvez 18 anos, e ele faz uma prece na morte de seu pai, ele fala com reverência da importância de José como seu pai, ele reconhece que ele é de natureza divina, ele é filho do Deus Altíssimo, e o seu serviço aqui, a sua encarnação aqui, ela tem um objetivo maior, mas ele rende uma homenagem a seu pai, ele segue. Jesus, na verdade, pede para José. Maria tenta fazer com que Jesus vá para o templo. Mãe preocupada, esse menino está crescendo, tem que arrumar um emprego para ele. Sua prima Isabel já tinha conhecimento no templo, então Maria tenta arrumar um estágio para Jesus no templo.
para depois ele tentar ser contratado. Era isso que ela tentou fazer. Isso está narrado no livro Boa Nova. Mas Jesus, na verdade, fala, não, mãe, eu trabalho para o meu pai, eu tenho outros objetivos. E aí Jesus pede para trabalhar na carpintaria de José. José, evidentemente, aceita. Então, ele segue esse trabalho não sacerdotal, digamos assim. José morre, Jesus segue como... E aí, nesse período, até ali os seus 20 e poucos anos, 26 anos talvez, não se fala de Jesus porque Jesus teve uma vida simples, apagada. Jesus ainda não tinha começado seu ministério, Jesus não era uma pessoa famosa, ele estava lá numa carpintaria na Galileia, trabalhando, cuidando da sua família. Ou seja, ele foi ter um tete-a-tete ali com os doutores da lei aos 12 anos, falando de igual para igual, depois se recolheu É isso. na e ficou ali descrição quietinho dele. na descrição dele. Aí ele vai, de acordo com o relato dos próprios evangelhos e com o nosso relato espírita, ele é convidado por sua mãe a um casamento. São as chamadas bodas de Caná. Esse é o Evangelho de João, capítulo 2. Ainda bem que ela não quis casar ele. Né? Isso. Né? Ela deve ter pensado em fazer isso. Ele deve ter falado, não. Isso. Jesus era esquisitão. Ele falou, não, mãe, eu não quero me envolver com isso porque meus objetivos são outros. É. O que, aliás, é algo que aquela pesquisa histórica, Iraci, a gente falava, era muito complicado, porque o núcleo familiar para o judeuzinho lá do norte era muito importante. Eles viviam, era assim, numa casa de 2 cômodos, era uma salinha principal bem menor do que esse teu estúdio, onde você tinha ali uns lugares que eles se recolhiam ao chão, o chão de terra batida, com alguma coisa, talvez um pelo de animal para se abrigar do extremo calor ou do extremo frio, alguns cântaros de alga num lado, alguma coisinha do outro. Como os judeus, eles não tinham altares ou tradições, porque isso era proibido. Então a casa era mesmo o lugar de domicílio. E fora da sua residência, mais afastado, onde era um banheiro, muito próximo do rio, alguma coisa assim. Então era um cômodozinho. Às vezes você tinha uma escada externa e tinha um terraço, que era onde eles faziam as refeições, era onde eles se reuniam para conversar a fim de tarde, era onde eles liam a Torá, era onde eles cantavam e louvavam a Deus, era onde eles faziam as orações da Shema. E aí você tinha umas 2 ou 3 dessas casinhas e uma espécie de pequeno pátio ou um espaço interno. Imagina uma vila, Iraci, pequenininha. E ali as famílias se reuniam, porque elas se protegiam. Então acordava de manhã bem cedinho, os homens saíam para plantar ou para trabalhar, se forem pescadores, para trabalhar lá no lago, e as mulheres ficavam fazendo pão, cozinhando alguma coisa e cuidando das crianças. E aí quando você tinha um homem que saía, era menos um para trabalhar na família. Era menos um para ir para o campo. Era menos um para trabalhar na carpintaria. Era menos um para tomar conta das crianças. Era menos um para tudo. Então, a saída de Jesus do seu núcleo familiar causava espanto para Maria, provavelmente. E para os seus familiares próximos. Que tipo assim, como assim? Abandonou. Se hoje um filho prematuramente sai de casa... Foi um rebelde. Foi um rebelde. Tanto é que a gente vai ver no Evangelho eles indo atrás dele. Jesus está lá reunido, fala, tua mãe está aqui te procurando e teus irmãos. Que aí Jesus fala, não, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que estão comigo e tal. Mas eles foram atrás, falaram, cara, Jesus está confuso, ele perdeu um pouco do seu senso. Eles naturalmente não entendiam, e Jesus não foi compreendido pelos seus familiares. É verdade. Não foi compreendido pelos seus familiares. E a mãe de Jesus, Maria, provavelmente só compreendeu o que aconteceu depois da sua morte. Mas os meus irmãos de Jesus, nenhum deles compreendeu. Tanto é que nenhum deles se tornou seguidor de Jesus a princípio. Olha só. Os seguidores de Jesus são primos, é quem ele pegou na sinagoga, é quem ele pegou na coletoria de impostos, é o pescador, mas você não tem ali, a princípio, pessoas do núcleo familiar próximo dele. Todos eles eram muito próximos, mas não era da família. Jesus vai ali e nas bodas de Caná, aí ele sim inicia seu ministério. E aí a gente pode dizer que é talvez o marco do início do movimento do Cristo, ou seja, do movimento de Jesus, falando do seu objetivo. Ele tinha 2 falas centrais. Ele trazia o conceito de reino de Deus, ou reino dos céus. Na realidade, era o papel, né, que ele veio fazer, né, de ensinar para a gente o que Deus espera, como é que se porta nesse mundo. E ele veio trazer uma esperança de uma vida futura, muito diferente da esperança judaica.
o conceito que ele fala para Nicodemos e que ele fala para tantos outros, que você, em algum momento, tem uma esperança de continuar vivo, né? Então, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, Jesus o tempo todo começa a dar recados que são, num primeiro momento, pouco compreendidos. Porque, como? Impossível, né? Morre e viverá? Como? Era muito Esse difícil. cara Assim. deve ter bebido, cheirado, feito alguma coisa, porque para falar umas coisas estranhas, né? E aí é isso, assim, o movimento de Jesus, no primeiro momento, ele se torna polêmico, em certa medida, talvez até escandaloso para o judeu típico. O judaísmo era assim, muitos deles não tinham esperança de vida após a morte, não era da tradição judaica, e naquela época de Jesus a maioria não tinha, morreu, acabou. Ou alguns ainda tinham uma esperança que era você morre, algo seu, uma alma, vai para a mansão dos mortos, chamava isso de Sheol, e eventualmente Deus, em algum momento futuro, poderia retirar você de lá. Então, quando Jesus fala para Nicodemos, olha, se você quiser vir até mim, você tem que nascer de novo. Quando Jesus está próximo da sua morte, fala, eu vou morrer, mas não se preocupa, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma morada para você, viu, Pedro? Tem um cemitério, nós fomos, inclusive, lá, que ele fica mais alto. E para enterrar a pessoa ali é caríssimo. Só gente importante, porque está mais próximo do céu. Ai. Então, quem está enterrado mais lá embaixo são os mais ralés. E quanto mais para cima, mais perto do céu, são os mais importantes, porque são os primeiros a serem buscados por Deus. Olha a crença de tradição religiosa. E é assim até hoje a crença deles. É incrível, não dá para acreditar. Então, o movimento de Jesus é um movimento que gera uma espécie de escândalo. Jesus também traz ali... Jesus se torna perigoso porque ele prega amor, perdão, não violência e, consequentemente, não dominação. E aí o Império Romano olha para aquilo e fala, se todo mundo resolver agora ser pacífico, não dominar, como é que eu me justificaria como império que domina um povo? Então, a coisa era baseada na dominação, então ia dar problema. E os judeus sempre foram revoltosos, Iraci. Era isso. Veja que Flávio José, que a gente citava aqui, né? Ele era uma pessoa que estimulava, ele participou de uma guerra judaica contra o Império Romano, na tentativa de sair do jugo romano. E os judeus, vira e mexe, tinham movimentos contrários ao domínio romano. E aí o que acontecia? Eles ficaram com medo de Jesus liderar um movimento desse, que era o objetivo de Judas Iscariotes. Que era o objetivo de Judas, que é fazê-lo rei e governante, para depois ele gerar ele acumular capital político e gerar um movimento, um levante sociopolítico contra Roma. Ele não entendeu o que Jesus queria. E aí Jesus se torna perigoso. Por outro lado, ele trazia uma fé em Deus, um Deus que o judaísmo não entendia, Deus do amor, Deus da bondade, o Deus que não exige ritual. Não é do toma lá da cá, né? Não é do toma lá da cá. O templo para Jesus, que fazia suas obrigações como judeu, mas ele não significava como nada dessa simbologia arcaica. Imagina, você ter que fazer um sacrifício de um animal, aspergir sangue. Jesus estava em outra esfera de percepção de espiritualidade. Jesus trabalhava com diversas coisas. Era um homem inclusivo que andava com mulheres, andava com cobradores de impostos, andava com deficiente físico. Ou seja, toda classe que era excluída da sociedade, os menos favorecidos, os desgraçados, eram os acolhidos. Ele acolhia todo mundo. Então, Jesus era uma pessoa ótima. E Asher, assim, o movimento dele, Jesus acaba, então, sendo acusado de sedição e acusado de blasfêmia, sedição contra o Império Romano e blasfêmia contra o judaísmo. E ele então, crucificado. Agora, o Natal, Iraci, que talvez as pessoas perguntam, né? É um símbolo da nossa tradição cristã. Né? Jesus, como falávamos, não nasceu no mês de dezembro do nosso calendário. Mas em algum momento, lá pelo ano 270, um imperador romano, tinha que ser, ele define que a data de 25 de dezembro, que na verdade é uma data astronômica, é o solstício de inverno no hemisfério norte, ela seria dedicada a ele, imperador,
porque essas datas astronômicas eram datas dos deuses de Roma. E Roma tinha diversos, era politeísta ao extremo, viu assim? Tinha um sol que era deus, uma lua que era deus, um animal que era... Roma era cheio de deuses, como os gregos eram. E esse imperador pegou essa data e quis colocar como honrar um deus que era ele mesmo. E aí, mais à frente, um papa, muito depois, século VIII, ao tentar cristianizar os pagãos romanos, pegou essa data, pegou todas as datas, na verdade, pagãs e colocou um símbolo cristão nela. Então, ele, por decreto papal, estabelece que o dia 25 de dezembro passa a ser a data do nascimento de Jesus Cristo, que não tem uma razão histórica de base, mas é uma data para a tradição cristã. E aí, hoje, isso nem é falado, mas é a data onde a gente comemora o nascimento de Jesus como símbolo máximo, né, da vinda desse Espírito maravilhoso que mudou a história da humanidade, como a gente falava. Eu acredito assim, que apesar da gente ter uma data, né, que é uma data não histórica, digamos assim, mas que mais importante do que a data em si, ou o dia, ou o calendário, é o que representa Jesus Cristo para todos nós. Quer dizer, a esperança divina que nós podemos ter depois desse homem, desse Espírito, que nos ensina tanto, que nos conduz tanto, e que depois dele, tantos outros espíritos ainda se vieram, gente de calibre, trabalhando para ele, e que faz com que a gente renove nossas esperanças e se aproxime de Deus. Acho que isso é que é importante para a data do Natal. Exatamente. Então, chegou ao final do nosso programa. Como o programa hoje é um programa especial de Natal, nós deixamos aqui as nossas considerações, nossos carinhos, desejando a todos os nossos telespectadores um feliz Natal, que se comemore a vinda de Jesus, que possamos hoje desenvolver a cada dia, a cada momento, o amor que tanto Jesus pregou, porque tudo o resto do que ele pregou era consequência do amor. Então, um feliz amor a todos vocês, um feliz Natal. Obrigado, para você também. Amor e que possamos estar envolvidos nesta noite, neste dia de Natal, com o coração pulsante de amor. Muita paz.